Temos uma realeza aqui no nosso programa. Eu não sei nem como me comportar, gente. Obrigada, Serlina, pelo realeza. Oi, turma, oi. Oi, súditos. Oi, amigos. Tia, hoje você é tia? Hoje eu tô de rainha. O Heitor falou que eu tô linda, cara. Ai, vamos arrumar essa coroa. Para, Heitor, não mexe. Por que colocaram bem? Ai, pelo amor de Deus. Ela A que gente quer vai colocar fazer na frente assim, da ó. testa. O tchauzinho. E olha como ficou mais apresentável, Olha, assim. é muito melhor. Ai, Uma graça. Heitor. Tá Verdade. com a cara toda amassada. Mas por que tá Ai, não sei. igual da lanchonete? É, não é. Assim tá bonito. Eu quero a delicadezazinha, né? Não é a realeza, é a delicadeza de colocar. E não mexe muito a cabeça. Tá senão bom. cai tudo. É. Tudo, o pacote Já completo. caiu até uma pérola aqui em cima, É. Heitor. Mas tudo bem, Postura. Postura. Hoje teremos fofocas, é claro. É claro. E vamos continuar, gente, com atualizações do caso Lima Duarte. Vocês acreditam que foi feito um novo pedido com uma consequência que eu acho que é a máxima para o Lima? Daqui a pouco eu vou contar para vocês esses detalhes todos dessa história que não para de crescer, né? Cada vez mais e piorar. coisa chata, né? Vamos contar tudo, tia. Você falou ontem, ele se arrependeu de vir pra São Paulo mesmo, né, Com tadinho? toda certeza. Bom, eu vou falar de adocica, meu amor, adocica, meu amor, que azedou. Azedou. Azedou o programa que o Adocica, quer dizer, o Beto foi, diz que azedou, Serlina. Ele não gostou de algo que aconteceu lá e a gente vai mostrar o vídeo e vamos comentar, né, a respeito. E eu vou falar de Simária, que está muito magoada, está revoltada mesmo com as redes sociais. Ela falou ódio disfarçado. Críticas que fizeram. Às vezes nem é disfarçado, né? Às vezes é na direto. cara mesmo. Às vezes é direto verdade. mesmo, assim. Vamos de música. Daqui a pouco vai ter mais música. Ai, que bom, né? Eu quero comentar já. Comente. Na verdade, eu quero ler um comentário. Ah, é? Não sou eu que vou comentar. Pois não, pode Nas comentar. redes sociais do @Gazeta Mulheres, que é comentário sobre você, tia. Ah, obrigada. Foi a Tainara Dantas. Obrigada, Falou Tainara. o seguinte: tia mirou na rainha e acertou na Elsa do Frozen. Disse a Tainara. Adorei. É tudo isso. Disse Maravilhosa. Ô, Tainara, eu amei esse Eu também, comentário. porque eu adoro esses mirou e errou e acertou. Eu adoro. Obrigada. Muito obrigada. bom. Ah, Elsa Mas da Frozen tem. é bonitinha. É verdade, Ela é uma né? graça, É verdade. né? É uma moça meio gelada, mas é uma graça, né? Olha lá, mas tem. Ela é meio tem fria Meio comentário. fria, não é, meio Serlina? Meio fria. Tô falando que você vai pegar o lugar da Camila, que o Charles que lute. Ah, é? Bom. Pois é o que estão Vamos falando ver, aqui. né? Então perguntando se você vai estar lá amanhã, tia. Então, menina, tô indo pra lá daqui a pouco. Vai sair correndo. Vou sair correndo, né? Até tô combinando com a turma aqui deles me filmar pra ver se eu consigo chegar lá hoje ainda. Vamos ver se vai dar vamos Se ver. certo. quiser, a gente acaba o programa mais cedo. Ah, Serlina, eu acho que eu vou querer. Eu faço isso, vai. E temos Fica um mostrando comentário meu lado. É. da Laís Santiago falando parabéns ao Leão por seus 50 anos de profissão. verdade. Parabéns. Não é hoje. Parabéns. E você sabe que na peça que eu estreiei, tocava Beatles, tocava Help pro meu personagem. Olha que olha coincidência. Ironias da vida, né? Uns presentes da vida. Exatamente. Ai, que legal. Deixa eu ver se tá na Parabéns, lista viu, pra eles Leão? cantarem Help. Eu acho que tá. Parabéns, lá. Tá. E hoje tem peça, né? Hoje tem. E hoje nós temos um espetáculo. Aliás, eu estou muito emocionado hoje de poder comemorar no palco, depois de 50 anos, no dia da minha estreia. Né? Parabéns, Muito legal isso. Que né? palco que vai ser lá? Vai ser no Teatro Moca, lá horas? no Shopping Plaza Moca, a partir das 21 horas, né? Isso aí. Eu e o sobrinho da tia. Aí, e toda a turma, né? Você vai estar na Inglaterra. Vou estar na A caminho. É, a É, caminho a dele. caminho. Caminho. Exato. Dito isso, vamos trabalhar? Bora. Bora começar então as notícias de hoje e começamos com atualizações do caso Lima Duarte. Gente, mais atualizações. Essa semana nós comentamos, desde o início da história, né? Que a defesa, né, os advogados que estão representando a Simone Regina, que foi a mulher atropelada em março pelo ator Lima Duarte, entrou na justiça com um pedido, pedindo uma indenização por danos morais e outras coisas, que soma um valor de mais de 1 milhão, né? 1.200.000 por volta disso. Além disso, também um valor mensal, gente, de 5 mil reais, para além
da questão do 1 milhão. Então é uma grana mesmo que está sendo pedida, viu? Mas eles acham que ele é bilionário, né? Aí, então, tem essa visão também, né? No meio disso tudo, o que comentamos ontem, repercutimos bastante, é que dentro do processo está lá um pedido para averiguar se o Lima Duarte tinha feito consumo ali de álcool, verdade. de bebida alcoólica ou de algum medicamento, porque ele, segundo a defesa, estaria alterado depois do acidente e demorou por volta de 1h30 para prestar os devidos socorros ali ao que aconteceu. Dito isso, gente, tem mais um pedido que foi feito pelo advogado que está representando a mulher que foi atropelada. Sabe o que eles estão pedindo? Não. A prisão do Lima Duarte. A prisão. A prisão do Lima Duarte Mas foi feita. alegando o quê? Por que motivo? Que ele vai fugir? Então, o que está sendo alegado, Rê, é que a CNH dele estava vencida. E aí, de fato, estava. Então, documentação tem que estar sempre em ordem, Estava vencida, gente. O que acontece é que, segundo a Folha de São Paulo, a CNH do Lima Duarte venceu no dia 18 de fevereiro e o acidente aconteceu no dia 1º de março. Ah, mas Porém, por dia. existe essa questão de que você tem até o período de 30 dias legais de Isso, prazo para pra renovação. renovar. Então, nesse sentido, ele estava dentro da lei, porque perante o Detran... Estava no período de Estava nesse renovação. período de 30 dias. A carteira de habilitação do Lima Duarte foi emitida no último dia 19 de abril. Então, aqui está com a validade correta, né? Então, somando tudo isso, gente, o que acontece agora é que o advogado vai entrar com pedido de prisão do Lima Duarte por conta do que aconteceu, gente. O Lima Duarte, até o momento, não se manifestou novamente sobre a história. Quando aconteceu lá, por volta, né, em meados de março, ele emitiu uma nota falando que ele prestou socorro, que ela que estava errada, não ele no acidente, que ele estava dirigindo de forma correta, que ela que não tinha, a moto não tinha que estar onde estava, e aconteceu o acidente, que ele estava acompanhando e dando todo o suporte necessário para ela nesse período, porque ela passou por cirurgias, quebrou a bacia. Não, ela foi um realmente se acidente grave. feriu, ela foi um realmente acidente se grave. feriu. Foi um acidente grave. A gente não está minimizando isso. Aí, o que o Ângelo Carboni, que é o advogado que está representando ela, Esse disse... Ângelo Carboni é o mesmo que defende os filhos do Cid Moreira lá. Ah, é? Ah, é o mesmo advogado? É o mesmo advogado. O que ele comentou foi justamente o que até repercutimos um pouco ontem. O ator estava, abre aspas, tá? O ator estava com carteira vencida e ninguém fez nada. Se ele bebeu também, seria o caso de enquadrar em tentativa dolosa, quando há a intenção de colocar a pessoa em risco. O procedimento seria levá-lo à delegacia, fazer constar que a CNH estava vencida, fazer exame alcoólico, talvez prender a CNH, a perícia, etc., diz o advogado da vítima com relação a tudo que não aconteceu. E eles colocam que essa sequência, né, de delegacia, de fazer esses exames... Mas isso aí não é foi o que culpa dele, aconteceu. né? De quem Então, fez pra gente que comenta é uma armadilha, porque é o seguinte, a lei é para todos e a lei precisa ser cumprida. Isso, com então, quais certeza. são os procedimentos a serem tomados? A carteira de habilitação Isso. não foi feita. Agora, esse ônus ir para conta do Lima Duarte é que eu acho que, que aí pesaram a mão. Quem entendeu? foi lá fazer a ocorrência que não Isso, pediu, entendeu? Né? Sim, sim. A Mônica Maluf, que é uma das filhas do Lima, ela também entrou em contato com para o F5, para a Folha de São Paulo, e falou o seguinte, que o Lima vai se manifestar em breve, através dos seus advogados, mas o coração da família sangra e nos faz pensar a que ponto de sordidez se pode chegar. Então essa é a manifestação mais recente por parte da família do Lima Duarte. Eu vou até entrar. Se fosse meu no Instagram pai, dele. eu ia falar para não se manifestar. Aliás, fosse quero mandar alguém um da minha beijo para a família, Mônica, independente não fala da nada agora. história toda, porque a Mônica era minha amiguinha de infância. Ah, você contou. Então a gente brincava juntos. Mas não é, Léo, se fosse alguém da nossa família, da minha família, eu ia falar, não se deixa que os advogados falem, entendeu? E ela é Ele advogada, a Mônica. Ele nunca foi atuante nas redes sociais, ele aparecia eventualmente, vai começar Ele agora porque... publica, por exemplo, hoje ele publicou um TBT. Ele publicou... Não, foi hoje que ele mesmo. pôs? Por mais que ontem foi a quinta, mas ele publicou hoje, falando... Amanhã faz 27 anos da estreia de O Fim do Mundo.
Então, relembrando a história, novela. Ele sempre fala de trabalho. Isso. Fica quieto, meu bem. Há 2 dias, o Lima Duarte chegou a publicar também uma frase do Guimarães Rosa. Ah, eu vi essa frase linda. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Né? Foi o que ele publicou Bonita também essa nas frase. redes sociais. Mas com relação ao assunto mesmo, né, ao acidente, a última vez que ele falou foi no dia 8 de março, que foi uma nota de esclarecimento falando: aqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem minha responsabilidade, onde prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de um representante familiar. Gostaria de esclarecer também que minha habilitação está válida. Estava válida, E porque estava todos os dentro do meus prazo. exames obrigatórios por lei em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança do trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente. Disse ele isso em março, que foi a última manifestação com relação a essa história. Vamos aguardar, eu acredito que a assessoria dele vai se manifestar por conta desse pedido. E ele também não esperou o assunto se resolver na justiça para prestar assistência para a moça. Verdade. Isso é Prontamente, verdade. olha, depois a gente resolve isso, mas precisa do quê? Precisa de hospital, Sim, sim. né? Não deixou o local, tanto que estão alegando que ele estaria meio zonzo, né? Quer dizer, então ele estava lá, ele não foi embora. Sim. Tinha é muitas verdade. testemunhas que tiraram foto, podem comprovar. Exatamente. Exatamente. Era uma região aqui da Barra Funda, né? Muito movimentada. Aliás, uma das coisas que eles criticaram é isso, que muita gente Foi tirando foto. tirou foto com ele. Mas aí também, né? coisa e tal. Aí não é culpa dele. Vai a tia assim na Paulista, todo mundo vai querer tirar foto. É difícil. É verdade, a turma vai. E assim, a gente espera, né, que tudo se resolva, né? Que ela não. Né, não Agora, esteja ninguém tentando fala se do estado aproveitar. de saúde dela. se ela Ontem tá eu melhor. perguntei. Você falou, né? Ontem eu perguntei Olha, como é que não ela está. foi atualizado, nem o advogado dela está atualizando o estado de saúde então, dela. Como pra que ser ela honesto. está? Ela precisa retomar a vida dela, a dignidade dela, a autonomia dela, né? De Exatamente. se locomover. Isso é verdade, Né? isso é verdade. Bem, vamos continuar acompanhando o caso. Qualquer atualização, a gente volta a falar dessa história, né? Tá certo. Vamos falar de um fuá que deu? Climão? Climão, quem deu a notícia foi o Daniel Farad, lá do Notícias da TV. Ai, turma, eu vi o vídeo. Foi climão, hein? Foi climão. Vocês viram o vídeo? Não. Não. Não sabem nem de que eu tô falando, não né, sei o que coitados? você tá Beto Barbosa. Beto Barbosa esteve numa entrevista no programa da Lohane, a querida Lohane, que apresenta o Todo Mundo Ama da TV Jangadeiro, que é uma afiliada lá da TVS, Band, né? lá do SBT. Lá do SBT. Lá do SBT, lá no Ceará. Filiada do SBT do Ceará. Afiliada lá. E ela, a Lohane Cabral, teve ali uma pesquisa, aquela história que a gente chama, né, de O Povo Fala, que é quando o repórter vai lá na rua e fala: olha, o que você acha do Heitor? Aí eles falam: ai, muito bonitinho, adoro aquela bochecha. O que você acha do Laio? Acha uma graça, os cabelinhos brancos. O que você acha da Serlinda? Ai, linda, elas parecem uma modelo. O que você acha da tia? Não conheço. Enfim, aí perguntaram pra ele, pra turma lá: ai, você acha que a lambada ainda existe? E essa foi a pergunta. E o Beto Barbosa. No estúdio. E o Beto Barbosa do estúdio, vendo passar o VT da reportagem. Aí ele não gostou muito, achou a pergunta indelicada e preconceituosa e teve esta reação. Vamos ver? Roda, faz favor. Ai, eu adoro. Ele não vai Sobra para apresentadora. porque tá ali, ao né? vivo, Na né? cara Sobra para ali. apresentadora. Agora, Foi uma situação. Posso dar a minha opinião? Crimão, meu né? querido. Eu acho que tem 2 erros nessa história. O primeiro, o repórter que é desinformado, a produção que é desinformada, porque lambada existe, vai existir sempre, né? Como o tango existe, como o samba existe, É o o bolero gênero existe. musical, né? O gênero musical vai existir sempre. Pode estar esquecido, mas vai existir sempre. Então é a ignorância de quem fez o programa, de quem produziu. Né? Desculpa, mas agora, ele sair do programa também, eu acho que não foi legal. Eu acho que um artista, ele estava convidado, quer dizer, ele atrapalhou o programa, ele não foi agradável, né? Eu acho que não... Tudo bem, eu entendo que ele tenha se ofendido e tal, mas eu acho que não se sai. Ele Eu se tenho a sentiu impressão que ele desrespeitado, né? deveria defender, inclusive, a lambada, continuar lá e Cantando. cantando e mostrando que, né? É a minha opinião.
Verdade. A força que ainda tem, né? Exatamente. Assim como ainda não existe. Lógico, vou cantar uma aqui que Vocês com vão certeza, ver como né? vocês vão se animar. Não Todo é? mundo canta Mas até ele hoje, a ficou Preta muito e todo ofendido. mundo. Ele ficou muito Ficou. ofendido. Muito Eu ofendido. não sei, assim, eu não conheço e não é uma crítica, mas assim, as poucas notícias que eu vi do Beto Barbosa, me parece sempre que ele é um rapaz meio colérico, assim, né? Me parece meio nervoso, assim, né? Ele já veio aqui, eu lembro que quando eu estava na Rede TV, ele foi muito simpático, muito solícito simpático. com todo mundo. Querido, mas e ele tal. tem Eu me esses lembro. rompantes. Né, ele tem um Teve pouco, algumas tem, vezes na sim, carreira, os já rompantes. teve. Ele já não veio aqui ou não? Eu tô Não me tentando me lembro dele lembrar. ter vindo, Eu estou tentando Bom, me lembrar, mas eu não tô recordando Ele já de veio aqui imediato. Ele já vezes, veio aqui várias vezes, mas sempre muito Olha, Com nós, não, alegre. Assim, de qualquer forma, se nós não estamos recordando agora de imediato, né? Se ele esteve, ele não causou nada, porque senão muito lembraríamos de imediato exato, também. muito pelo entendeu? contrário. E Muito nem pelo aquele contrário. outro, lembra que sentou lá no fundo e falou, não vou entrar? Em 2017, disse meu Também ponto do aqui. Ceará. Lembra? Eu nem estava aqui, mas a fofoca correu, que ela Correu, né? chegou lá Foi onde o eu que pediu estava. silêncio? Quem é o cantor? Ah, o que pediu silêncio, né? Silêncio, senão eu não vou cantar. Eu não quero que ninguém cante comigo. Isso, isso eu lembro. O bavo. Isso eu lembro. E a gente falou dele outro dia aqui. Verdade, Falamos verdade. dele. Mas nesse caso, gente, eu ainda acho que a forma que ele fez não foi das piores, no sentido de sair. Sabe qual é a impressão que eu tive? Que ele quis pesar. E a apresentadora foi dando tratos à bola. Isso. Ele quis pesar. Ela se esforçou. E ela foi muito bem. Ela se E esforçou. ela foi dando Ela tratos estava à bola. animadinha demais, acho que ele foi se irritando. Como quem diz, tudo bem, mas deixa isso pra lá, então vamos cantar. Né? Isso. Mas ele quis pesar. Quando ele veio, ele falou, bom, eu vou embora, ou não vai ter como pesar, porque essa moça tá muito feliz. Vazou. Porque até quando ela Ela fala... não tá entendendo o que eu tô falando, né? eu tive essa expressão também, porque quando ela fala, ai, gente, ele não vai cantar, que gostoso, ele quase mandou pra aquele lugar, que legal. Mas eu te Beto. interrompi. Legal, o que você ia Não, falar? imagina, Perdão. é isso mesmo. Eu acho que, como ela em nenhum momento pediu desculpas pela equipe, de uma forma geral, eu peço desculpas por esse equívoco da equipe Entrasse na toda, dele, né? é. Você tem toda a razão. Isso, Muito, isso. né? E não, tipo, é isso! Acaba com a gente! Porque ela tava meio assim, né? Coitada. Feliz. Ela ficou meio- ele falando. Ele fala mesmo. Ela ficou meio irônica e isso irritou ele, ó. Ele falou, não estão me também, levando a mas- sério, eu não gostei. não gostei. Me Mas senti eu acho que ela desrespeitada. demorou pra entender também É. a irritabilidade dele. O grau, né? Onde Aí, tinha pego, demorou pra né? cair a ficha Demorou um dela. pouquinho. Falou, não, ele tá exagerando. Mas pegou, porque quando ele fala assim, inclusive eu estive outro dia na Globo, no programa do Serginho Groisman, com orquestra, como quem diz. E foi assim mesmo, que ele eu Foi arrasou. falo. mesmo, e arrasou. E falando assim, quem são vocês? Entendeu? Mas era também. quase isso. Eu fui na Globo e hoje tô aqui na Jangadeiro pela E- manhã. e ela Ele continua quase falou sorrindo, isso. E ela é. Ai, fala você nas redes sociais o que vocês acharam Verdade. dessa situação, gente. Verdade. Saia Menino, olha bem. isso que eu vi aqui agora. Foi? Ele A falou. Mireia Mil falou, estou aqui na Itália e vendo vocês ao vivo pelo TikTok. Que horas são lá? Pergunta lá. Fala pra gente que horas Que horas são. são aí? Chique, né? É. Vou entrar aqui. Olha, tem foto da Itália mesmo aqui. Pelo Chique, né? amor. Per amor. Mas enfim. Grazie mille, grazie mille. Eu só falava isso lá no Bexiga. Ai, mas Beto, fica Agora, bem aí. A Quem gente também não do tá seu lado. nada Vem satisfeito. aqui que a gente adora lambada. Ah, verdade. Beto Barbosa, vem aqui que bastante. a gente adora lambada. Aliás, ele é pisciano, que nem nós. Ai, tá por isso. Por Uma isso. pequena coisa, grandes coisas não atrapalham. Mas uma pequena coisa magoa e aí... Pronto, matou a charada. Dá para entender. Agora, Simária está chateada com as redes sociais, porque ela foi no programa do Porchat, tinha passado já no cabo, mas passou agora na TV, a Globo Tinha aberta. passado só no canal fechado. Né? Exatamente. E aí muita gente comentou nas redes E na sociais. chamada, perdão, e na chamada da Globo, era ela fazendo dando aquela joelhada na barriga Você dele. vendo o programa Ó, isso aí, era inteiro, ela. você entendeu até como foi. Ela estava explicando num pai de santo lá que ela Foi tudo e tal, né? combinado. Isso. E tal, mas só a chamada ficava esquisita aqui. É. Ela dando porrada nele. E ela deu porrada mesmo, tem uma hora que ela deu de novo depois. Literalmente, ela está ressentida, porque ela sentiu de novo, né? Exatamente. E aí Ressentiu. ela falou assim, as pessoas impacto. usam a desculpa de dar opinião
para ofender as pessoas e tal. Ela falou, mas eu respondo, ela falou, porque a gente responde com aquilo que a gente tem transbordando. E o que eu tenho transbordando é amor. Ah, que lindo. Então eu respondo com amor. E aí vários seguidores dela deram os parabéns, falaram que ela é isso mesmo, que ela é maravilhosa. Não é o que a gente ouve sempre, mas os seguidores dela, os fãs dela, os fãs vão apoiar, é claro. que ela é maravilhosa e tal. Ela queria deixar aqui registrado o quanto eu amo todos que me acompanham e envio energia positiva através de mensagens, comentários e postagens, ela falou. Eu fico de olho. Ela, boa tarde. Fico de olho. É, de olho. Ela, boa tarde, Biluz. Em um momento tão delicado que vivemos hoje, onde as pessoas disseminam tanto ódio gratuito disfarçado de opinião, tanta hipocrisia e maldade. Agora, eu não acho que ela... Gente, ela é assim. É o jeito dela. Ela Verdade, né? do toque, ela gosta de encostar, ela gosta de falar cutucando. Ela é. Tem gente que é assim, ué. É verdade. E se ela foi convidada pro programa do Porchat sabiam que ela era assim e ela fez o que ela tinha que fazer, vão E reclamar do quê? colocaram na chamada. quer a dizer, chamada. E eu achei a outra. história, na verdade, foi a história mais engraçada do programa. Do episódio? É, do episódio. As outras Gente, falar não. nisso, tem uma chamada, agora eu não vou saber onde, que vai ter de novo a Malhação de 97. Quem estava na Malhação de 97 é a Luana Piovani. Ah, E eu vi eles essa usam chamada. várias declarações dela. É muito difícil ser cidadã no Brasil. Corta pra ela, menininha numa cena de Malhação. Provocaram a Luana. Eu não vi isso aí. Ela já sabe disso? Alguém conta. Alguém já Lu, contou. tá sabendo? Vocês vão falar do que na volta? Porque Ela acho que ainda depois eu não se volto. manifestou. Vamos falar de um caso sério, porque ontem começou Linha Direta e isso tornou-se um grande rebuliço nas redes sociais. Então vamos repercutir essa retomada do Linha Direta. Verdade. Até daqui a pouco. Já. Vocês vão cantar Help, vão, né? Depois, uma hora? Tá. O Leão falou que vai se emocionar. Porque ele ouviu essa música no primeiro espetáculo dele. Vocês já viram a mesa do Osley? Ele vai fazer um doce que eu não sei falar o nome porque é em inglês. Mas é um bafo. Ele é Não, o nome- chique, O nome né? nem é tão complicado. É Grand Croquette. Mas tem... Olha essa mesa. Tá lindíssima. Olha Linda, essa linda. mesa. Capricho. Tava com saudades dele? Fazia tempo, né? Ele é muito elegante, ele é muito simpático, Trabalha muito e cozinha bem. bem. E ele veio no dia certo, né? Que ele é um lorde. Certíssimo. Ele é todo Ele é refinado. refinado, ele é todo rei, né? Todo rei. Do que você vai falar, Heitor? Vocês vão fazer um belo papo. Bem, vamos falar do Linha Direta. Linha direta. Do Linha com Direta, Biar, porque ontem, Biar. depois de muitos anos, a Globo decidiu voltar com Linha Direta, com o Pedro Bial no comando, apresentando, e o primeiro caso que foi elaborado, pelo programa foi o caso Eloá. O que acontece, gente, é que nós estamos em outro tempo, né? Tempo de rede social, por exemplo. Quando se tinha o Linha Direta lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, não se tinha rede social, não se tinha o uso do Twitter como ferramenta para repercussão. Então, tudo isso traz um impacto diferente para o programa agora. Então, de imediato, o Linha Direta de ontem acabou refletindo nas redes sociais com um impacto muito forte. Existe uma divisão muito grande do público no sentido de quem gostou e de quem não gostou. Quem gostou achou que o programa conseguiu ser respeitoso e para uma linha menos sensacionalista do que tinha anteriormente, ali nos meados dos anos 2000. Que é quando tinha ali a recriação, quando eles tentavam formular A dramatização, exato, tomava um tempo muito maior do programa. Sim. Agora é um tempo muito reduzido, não tem falas, são cenas somente para ilustrar mesmo o que aconteceu. Antes não, era muito maior essa dramatização, o que tinha como uma leitura um pouco mais sensacionalista do caso. O cenário também mudou, existe um cenário que o Pedro Bial consegue participar e manipular ele de certa forma. Então, por exemplo, a casa da Eloá, o apartamento, eles colocaram no chão os ambientes. Então ele conseguia, como se ele estivesse vendo de cima o público, o ambiente exato
que estava acontecendo toda a que situação interessante. trágica. Como se fosse aquela planta, né? Então, Uma quando planta. a gente vê Isso. do apartamento, tinha Isso. assim, banheiro, sala, né? Isso Então, assim, mesmo. né? Isso Escrito, mesmo. né? Lá no chão, assim. A montagem, Interessante. a edição também mostra uma questão diferente, porque existe uma rapidez maior e também existiu uma meia-culpa por parte da Globo com relação a este caso específico. Da mídia, de uma forma geral, porque a cobertura do caso Eloá, ela foi muito criticada e hoje, quando se revisita o que aconteceu, existe esse olhar muito mais cuidadoso, como acabou atrapalhando muito. O que eu falei do começo ali das redes sociais é uma interferência direta, por quê? No caso, 2 apresentadoras de TV estão sendo massacradas nas redes sociais por conta da cobertura de como aconteceu na época da tragédia, né, gente? Sônia Abrão e Ana Hickman estão sendo detonadas nas redes sociais. A Sônia Abrão, o nome dela não foi citado dentro do programa. E da Ana Hickman? Também não. Ah. Só que o que acontece? Em devido momento, quem acompanhou o caso da polícia, etc., chegou a falar que uma apresentadora entrou em contato, ligou para ele na hora e atrapalhou totalmente a transmitiu ao investigação. vivo. Transmitido ao vivo. E isso foi dito ontem no programa, que isso atrapalhou. Por quê? O que eles falaram é que naquele dia exato ele iria se render. Mas que como teve a ligação, isso fez com que ele percebesse que ele estava se tornando o assunto. E fez com que ele incentivasse ele a ficar mais tempo dentro do apartamento com as vítimas. Não falaram o nome da Sônia, mas todo mundo sabia que estava falando da Sônia Abrão. De imediato eu entrei nas redes sociais dela, falei, vou olhar. Sim. Já começou. Um monte de mensagem atacando a Sônia, culpando a Sônia, falando bastante com relação ao que aconteceu. Nas redes sociais, puxaram um arquivo também da época do programa ali da Record, Hoje em Dia, também da Ana Hickman tendo um comportamento péssimo ali na situação. A Record estava ao vivo mostrando a janela, aquela janela que, enfim... Onde ele ficava com ela. Onde eles ficavam. Aquela basculante, né? Isso. Aquela assim, né? Ali da... E do lado tinha uma menorzinha também, Isso. né? E aí a Ana Hickman, ela, na época no programa, falou pro Lindenberg dar um oi. Dar um sinal pela acenar, janela. né? Acenar pela janela. E esse vídeo voltou a repercutir nas redes sociais e a Ana Hickman já se manifestou pra falar dessa história. Parentes da Eloá também se manifestaram, a gente já vai comentar, tá? O que a Hickman falou? A Ana Hickman mandou uma nota para o portal do Google Gloss falando o seguinte: após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira, Ana Hickman vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais desencadeados após o atentado que sofreu em 2016 em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede por respeito neste momento. Então é através desse comentário, desse comunicado, que a Ana Hickman, a assessoria dela, se manifestou. Nas redes sociais, vou olhar aqui agora, pra ver se ela fez se ela bloqueou os comentários, enfim, pra ver como que tá também. A própria. Nas redes sociais não tem o comunicado. O comunicado foi feito Posso falar somente pro uma Google coisa? Gloss. Isso é a linha editorial do programa. Porque eu me coloquei agora, você falando, me coloquei no lugar dela. Quando o diretor fala, temos um link, é muito difícil na hora você ter o discernimento de que estamos pesando a mão. Aliás, você não tem nem como conversar com o diretor. Aliás, eu já falei aqui, às vezes aqui eu me sinto na cadeira do dentista. Eu sou a paciente e a direção é o dentista. Fala, a gente não tem como conversar. Então, assim, eu fico pensando, o que ela poderia ter feito, a Ana Hickman, uma vez que ela era apresentadora e tinha que obedecer a linha editorial do programa, sei lá, talvez quando acabasse o programa falando, olha... Me desculpa, pesamos, entendeu? Porque assim, pra gente aprender com esse episódio. Exatamente. Pra gente aqui que trabalha Claro. aqui, aprender com esse episódio Eu e acho não, necessário também, né, né? não incorrer no mesmo erro. Mas é interessante, por um lado, interessante assim, né? Não sei se a palavra é essa. Mas hoje eu vi lá no TikToker uma conversa do Gotino com o Lindenberg. Na época. Na época. Ele liga e fala, alô? Aí ele fala, quem é Lindenberg? Ele, sou eu. Aí eu falei, então, aqui é o Reinaldo Gotino do Balanço Geral, papapá, como é que tá aí, como é que estão as coisas. Bateu um papo com ele, ninguém fala disso.
Não, também tá errado, né? Assim, Claro. eu acho. Também Até tá porque errado. teve um outro erro na época, que a amiga da Eloá, que agora me foge o nome, ela já tinha saído do apartamento e voltou. Olha, eu me lembro desse E caso olha que nitidamente, coisa, como a se fosse polícia- hoje. Então, assim, eu lembro que, todos os negociadores falaram, essa menina saiu, Isso ela não não existe. tinha que ter voltado. não existe. Ela É verdade. voltou. Não, Isso foi, não existe. Qual o nome por dela? parte Daqui a da pouco eu me lembro. polícia, também não lembro, não. pegar aqui. Mas por parte da polícia também houve muitas falhas, né? Muitas falhas. Agora, eu penso um pouco sobre a volta do Linha Direta. Não sei se é um bom serviço, é um bom momento para esse Nayara. programa voltar. Nayara. Isso, é Nayara. Eu não sei se é um bom momento para esse programa voltar ao ar, porque relembrar coisas tão dolorosas e... Não, esse caso foi muito, Não é é? muito triste até hoje. Então, Pra quê, isso né? gera também uma divisão de público, viu, Isso, Leão? A ideia do programa retornar, ele foi bem de audiência, Sim, foi. nesse sentido, mas é uma estreia, tem tudo Não, isso. e era para isso, era para dar audiência. Quer dizer, né? o Tem a formato- curiosidade, tem o Pedro Bial, tem muitas coisas o que formato, né, que se chama True Crime, que é o termo em inglês, faz muito sucesso. ele está no momento de muito sucesso. É. Tanto que existem mil youtubers, podcasters, Séries. como O Dahmer lá, o né? Dahmer, o que rapaz foi lá. premiado. A própria escola Então, base que voltaram, né? Sim, também, né? O caso Evandro, que foi verdade. uma grande repercussão, tanto que o caso foi revisto por conta do documentário. Então tudo isso foi visto como, bem, existe o interesse público, né? As pessoas querem saber desses casos. Sim. Então vamos voltar com linha direta. Então, mas O formato, eu particularmente, eu achei que ele foi muito respeitoso. Mas é nítido que ele vai tocar em feridas Isso. que até o momento as pessoas não falavam mais. Sim. Por exemplo, com essa história do caso Eloá, a cunhada da Eloá, A família. a Cíntia Pimentel, se manifestou Que ela para falou? falar da história com relação ao episódio da Globo. Falou o seguinte, ó: até ontem estava tudo tão bem, estavam todos bem. Hoje seria o aniversário de 30 anos da Eloá. Não há. Nossa. Eu não tenho propriedade para falar em nome da perda, pois apesar de sentir, não sinto na pele o que é perder um filho. E peço a Deus que nenhuma de nós experimente essa situação. Existirão sonhos, anseios, sorrisos, planos, histórias e muito mais coisas e positivas eu que penso poderiam deixar a memória sempre viva nessa e em outras gerações. Mas não, preferem a dor, preferem resumir a história somente ao que traz à tona os piores momentos da vida de alguém. Nossa, Espero que isso sirva, ao menos para sensibilizar o país e mostrar que algumas leis precisam ser revistas. Que Deus novamente console o coração dos que agora estão revivendo essa dor. Pois é, eu acho que esse reviver a dor é que Mas não que sei, feliz pra coincidência. quê, né? Para a família deve ser muito doloroso. Que né? Deus Claro. até. A gente precisa rezar pelo ar, viu? Exato. É uma tragédia enorme. pela que Nayara aconteceu. também. Nossa, Sim. Exato. E pela Verdade. Nayara. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fale. Tô com vontade de voltar a estudar. Volta, amiga. Ah, Faz eu tão bem. apoio. Você quer, Heitor? Eu apoio. Faz tão bem estudar o quê? Ciências Já sociais. sei onde você quer chegar. Tô a fim de Não, não é, Rosário. Eu quero estudar aqui em São Paulo mesmo, Ciências Sociais. Tô a fim de fazer um curso aqui com uma turma. Onde quer? Ah, é na PUC, é pertinho de casa, vai ser muito legal. Eu tô com uns amigos lá que me disseram, Celina, que tem um estudante novo lá, Heitor, um bicho, é bicho que fala, de olho né? azul, né? É, olho azul. Tá de Fábio Assunção, acho. Acho que é Fábio Assunção. Ah, ele tá fazendo sociais. Ele tá fazendo ciências sociais, Aos o Fabinho. 51 anos, Minha corajoso, filha né? faz. Ela Sociais. faz, filha. Ah, que legal. Diz Olha. que é um sonho antigo dele, que ele retomou esse sonho e tá lá fazendo ciências sociais. Ele conversou com a querida Ai, que Cristina gostoso Padiglione. voltar pra faculdade. Eu tinha Olha ele lá. vontade, olha. Olha que bonito. Ah, e leva até a garrafinha dele. Agora, Olha que será que baratinho. alguém Nossa, consegue garrafona, né? assistir aula com esse homem lá? É por isso que eu quero assistir é? aula. É. Eu quero assistir aula com ele. Ah, é por isso! Por que, Heitor? Você tá interessada no aluno, não no curso. É. Não, Ah no lá. curso também. Olha lá. Ah lá. Isso aí é na hora do recreio. Olha. Isso aí, esse mar é entre a Monte Alegre e a Cardoso de Almeida. Vocês vão meiar um croissant de chocolate na cantina? Vamos na cantina Você da acha PUC. que vai ter croissant de chocolate na cantina da PUC? Não? Ah, não, vai ter coxinha. Ah, não Vai sei. ter aquele esfirra. brigadeiro lá. Aquele Salsichão, brigadeiro gostoso, aquele brigadeiro. o salsichão.
Agora as coisas não estão é? mais sofisticadas, de repente até tem. Será que tem, Cláudia? Pra eu mim, acho que cantina de tem. escola... Não, da de PUC? escola. Nosso tempo. Aqui na Casper tem, é verdade. Ó, o Bonitão falou, sempre tive vontade de estudar ciências sociais para entender a sociedade de Que uma legal. forma científica. Isso vem no momento de muitos achismos, sobretudo agora, em que a gente cidadão é mais cobrado, mais solicitado a se posicionar, e para fatores humanos como a desigualdade, mas com algum tipo de princípio conceitual. E ele fala ainda que ele é um rapaz que gosta muito de ler, então a leitura está muito presente porque a no dia a dia. bibliografia é extensa. Nossa, né? verdade. Né, Laio? Não, eu acho Deu um jeito na legal. vida, hein? Parabéns, pois esse é, moço. Não, essa Verdade. virada que ele deu na Nossa. vida, eu acho muito Sim, achou o prumo, regulou a bússola e foi. Graças a Deus. Graças a Deus, Foi. tia. Acho que desde quando ele fez aquela série ali com a Colin, que achei também de uma É. coragem, né? Que foi o... Boa. Quando falo coração, algo assim, eu esqueci agora. me perdoa. onde está o Onde meu está meu coração, né? Mas linda a série, Linda, né? linda. Que ele falava justamente dessa coisa da droga adicção, né? Que ele, enfim, tem a doença, né? E agora está sempre se tratando, cuidando. sempre se Exato. cuidando. Sempre se né? cuidando. Mas que é muito legal. legal mesmo, né? Muito. Eu achei Muito máximo. legal. É um Será cara e um grande ator, E né? um grande que é ator. só podia ser só um corpo lindo, uma cara linda, mas ele ele sempre foi assim, ele se joga mesmo. Está arrasando em todas as flores. Tá E grande dando show, pessoa tá- também, Ele né? faz o Humberto. Acho que Humberto, né, que ele chama, Humberto, né? Heitor, Humberto. sai Ele é, daqui, sabe você vai o lá quê? comigo? Amante da Zoé. Da Zoé. Ah, ele é amante da Zoé, que é a vilã. Regina Casé. É, menina. Casado com a... Que novela? Ai, gente, se vocês assistem. É uma dele. Mas é uma Vai novela- A passar na novela TV virou aberta em série, breve. porque vai ter segunda temporada, a segunda temporada não é Vai ter a série. terceira já. Então não é novela. Já está. Sair episódios toda quarta-feira, eu acho. 5 episódios toda quarta-feira. Eu tô atrasado, preciso inclusive assistir da semana Eu também, passada. eu vi que eu só. não vi. Virou série. Porque pra mim novela Novela. tem começo, meio e fim, É. Arthur. Não, mas tem, vai ter o fim. Vai ter o fim. Vai ter o fim. Ah, então vem em outra breve. temporada? Vem uma terceira temporada. É que lança de 5 em 5, é só por isso. Não, eles estão lançando temporada, ô Riguinho. Não, lançou o primeiro bloco, agora o segundo bloco e... Não, parece que vai ter o terceiro bloco. Gente, vamos parar Já com essa briga. autorizaram. Quando entrar lá na sala de aula hoje, eu pergunto pra ele. É mais Isso, fácil. isso. Você me leva lá na PUC depois? Levo. Tá E lá é uma gostoso mesmo, sabia? É gostosinho ali. Tem um espaço aberto, é gostoso. Ai, Fabinho, viu? Ah, Vocês é são isso, especiais. gente. Eu vou. Calouro. Calouro. O que nós faz agora? Vai fazer mais uma? Não sei. Vamos Ah, tem fazer mais mais uma? uma? Vamos Você, falar de Laio. Daniele Winitz, lembra dela? Então, Daniele Winitz veio a público para falar sobre, pois é, ela falou sobre o André Gonçalves, porque é o seguinte, ela está reclamando aí da pensão do filho dela, do ex-marido dela, aquele bonitão, como é que é? Rodrigo Rodrigo Faro, né? Jonatas Faro. Ah, é? Jonatas Faro. E sabia aí, que tinha Faro. esse bonitão aí, que tá, aliás, mudou muito, né? Tá diferentão. Tá mesmo. Nossa, veio Eduardo Costa, né? Aí, então, ela tá reparando que 12 anos o menino tá, e que ele não é presente, Ai, que ela não bonitinho recebe, mesmo. que ela é mãe solo e tal. E aí o pessoal caiu matando em cima dela, porque disse assim, ué, mas o seu atual marido não paga pensão para 2 filhas, né? E você vem Ixi, falar Maria, né, que enrolou, você é hein? mãe solo e tal. Aí Virou ela um falou, bololô. aí ela deu uma resposta, ela falou assim, eu vou até onde a minha liberdade não começa do outro e tal, porque onde eu posso ir, porque eu não vou falar da história do meu marido, porque é a história dele, eu estou falando da minha história. Você saiu bem. Aí saiu bem, né? Eu Saiu achei que ela muito está bem, tá- certíssima. faz sentido o que ela ela falou disse. assim, eu não dei palpite, porque é a história dele com outras pessoas. A vida dele, É a né? vida dele e tal, ele resolve e tal. Agora, relações dele. eu estou falando da minha vida, desse do meu que filho. Eu sou mãe solo há 12 anos e tal. Ela tal, sempre tal. separou isso, né? Lembra quando a gente comentou é da verdade, dívida? Que é bom que ela verdade. fez isso. Que Que bom. a gente ainda fala, né? mas por que ela não paga a dívida? Porque ela falou justamente Não é isso, a porque- vida dele, vida dele. Ele está devendo, o marido dela atual está devendo 350 mil, O André. André Gonçalves, para uma das filhas, com a Cíntia Benini, querida. Ai, triste essas E histórias. mais 100 mil para a filha com a Tereza Seiblet, Sim. né? Então são 450 mil, que já não é mais isso, né? Esse valor já, com juros e tudo, já cresceu mais. Mas enfim, mas ela tem razão, ela não tem essa dívida. Meu Deus. Ela está reclamando dela, Meu da Deus, parte é. dela, né? É Certíssimo, complicado, mas é assim.
E ela que tá gravando Farofeiros 2. Fato é que todas estão criando seus filhos sozinha. Sozinhas. Exatamente. Isso. As três. Todas Inegável. criando, né, Mãe molecada solo, com seu né? próprio Ou esforço. seja, os homens estão mal, verdade. viu? Não tá difícil. Estão mal na fita. Amiga, seu conjuntinho Vamos falar? é realmente muito parecido. Com o da menina é igual. É o mesmo. É o mesmo. Gente. Só faltou o negocinho aqui. É o mesmo, eu falei. Só faltou o óculos. O negocinho dele. Menina. É o negocinho pra pendurar, né? A perninha dos óculos. Falei, a é a moça mesma veio cor. fazer É uma a matéria de mesma. óculos Mesma igual. cor. A cabeça da que roupa. Olha que barato. A mocinha. Eu vi a moça. Quando você falou, eu falei, deve ser parecido. Não, eu falei, eu vou vir com essa roupa. Eu amei. Que é de fato, é de fato. Quando a Celina voltar, a gente vai falar do quê? Marina Rui Barbosa. Ai, a ruivinha linda, né? Ruivinha linda. Vamos comentar sobre o término de Marina Rui Barbosa. Ou vamos escutar uma música legal? Também podemos. A gente